Vamos lá, meus irmãos, irmãs, nossa 8ª aula de Teologia Sistemática 6, matéria de escatologia, o último bloco, tá bom? Vamos concluir agora o capítulo de número 43, a união com Cristo. Percebam, irmãos, olha, como estudar, né, como eu mencionei para vocês, a boa teologia, ela nos deixa mais seguro da fé, porque no quadro que nós estamos aqui sempre pontuando com todos vocês, né, que é o quadro aqui do Laurens, o importante é saber que nós estaremos com Cristo, e não necessariamente quando isso se dará, né? A gente sabe que, eu gosto muito de pensar, né, que Deus não permitiu que a gente vivesse no Velho Testamento. Não sei se você já parou para pensar sobre isso, né? Por que nós não vivemos nos dias de Davi, nos dias de Moisés? Qual é o plano de Deus na nossa vida, nessa geração? Percebam que até a nossa própria existência tem um propósito muito claro naquela geração. Foi do agrado de Deus que nós vivêssemos nesse período. Temos um propósito, temos um chamado, temos uma missão. Então, independente dos quadros, independente, né, do roteiro, da agenda, qual é o grande propósito? É a união com Cristo. E essa união está muito mais anunciada por Deus do que uma agenda propriamente dita. É uma união que começa na nossa conversão, é uma união que se dará durante toda a nossa vida, e é uma união futura que se perpetuará para sempre. Mas olha só que coisa linda. A Bíblia vai falar que Jesus Cristo, ele foi morto antes da fundação do mundo. Que antes de todas as coisas, Deus já tinha, juntamente com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, a pessoa de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles já tinham projetado tudo, ou seja, a nossa união com Cristo, antes do mundo físico, ela já existia pelos desígnios e propósitos eternos de Deus. Ou seja, na agenda divina, um dia ele sonhou com uma Miriam, com um Tomé, com uma Beatriz, com um Júnior, com o Diego, com o Raimundo, com cada um de nós. Ele sonhou conosco. Isso é magnífico quando a gente vê que a vida não é esse período aqui em que estamos vivendo. E também não é esse acontecimento aqui, o último dessa tribulação, mas que a nossa vida um dia nasceu lá com Deus, quando ele projetou todas as coisas. Porque Cristo ter morrido antes da fundação do mundo pressupõe que todo o projeto de Deus, e aqui a gente está vendo só um pedacinho, Deus já tinha organizado, Deus já tinha estruturado, e que no tempo dele ele foi consolidando cada coisa. Para quê? Para que um dia todos nós voltássemos a viver com ele para todo sempre. Ou seja, a nossa união com Cristo se deu um dia quando aceitamos ele, sim, como Salvador, sim, mas a nossa união com Cristo se deu no coração de Deus, antes de qualquer coisa. E saber disso é ser presenteado por muita esperança. Por isso que conhecer uma boa doutrina é muito mais do que estar fixado numa agenda. Pode ver, irmãos, ser cristão é muito mais do que ir à igreja. Ser cristão é levar aquela igreja em todo lugar. É fazer valer essa fé em cada momento. A igreja é importante, que é a casa de Deus, é o lugar onde os santos se reúnem com o mesmo propósito para aprender mais de Deus, para poder adorar a Deus, mas podem ver que a igreja, ela faz sentido, e a vida do cristão, quando a gente entende realmente o que é ser um filho de Deus. Aí sim, a grande reunião, junto com os santos, tem todo sentido, porque a gente experiencia o verdadeiro valor da fé onde a gente está. Isso é maravilhoso, tá bom? Então agora a gente vai concluir com esse capítulo, que é o capítulo de número 43, a união com Cristo, tá bom? Então, leia para nós, Tomé.
as primeiras linhas apenas, até aqui, ó, não, até aqui, onde está? Por favor. Até onde? Até aqui, no finalzinho aqui. Ah, embora já tenhamos concluído nosso estudo dos passos da aplicação da redenção, há outro tema tantas vezes mencionado nas Escrituras e tão amplo na sua aplicação prática, que merece tratamento separado aqui. Trata-se do conceito da união com Cristo. Como veremos abaixo, todo aspecto do relacionamento de Deus com os salvos está, de certo modo, ligado ao nosso relacionamento com Cristo. Dos desígnios divinos na eternidade passada, antes da criação do mundo, a nossa comunhão com Deus no céu, na eternidade futura, incluindo ainda cada aspecto do nosso relacionamento com Deus nesta vida. Tudo ocorreu e ocorre em união com Cristo. Portanto, em certo sentido, todo o estudo da aplicação da redenção poderia ser incluído neste tema. Porém, neste capítulo, podemos apenas resumir a incrível riqueza do conceito bíblico de união com Cristo. Ou seja, né, tudo se resume a esse grande tema. Então, por favor, também pode continuar para a gente, por favor. Estamos em Cristo. A expressão em Cristo não tem um único sentido, mas abarca várias relações, como se vê abaixo. É o que eu tinha mencionado naquele quadro, como eu expliquei há pouco para vocês aqui, né? A nossa união com Cristo se dá muito, muito antes da gente nascer, em algum momento aqui, que nós imaginamos estar vivendo esse período, né? Então, a união com Cristo abarca, ou seja, envolve algo muito maior, né? Então, por favor, no plano eterno de Deus. No plano eterno de Deus, Efésios 1, versículo 4, nos diz que Deus nos escolheu em Cristo, antes da fundação do mundo. Foi nele, em Cristo, que fomos predestinados para o louvor da sua glória. Versículo. É isso? Isso, ainda o mesmo texto de Efésios 1, os Ah, tá. versículos 11 a 11 12. a 12. Mais tarde, ele nos salvou e nos chamou por causa da sua própria determinação e por causa também da graça que nos deu em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. 2 Timóteo 1:9. Meus irmãos, ou seja, Deus sonhou com você antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso. Antes dos tempos eternos. Aqui, essa ideia, né, antes dos tempos eternos, dá uma ideia de completude, né? Voltando aqui ao mapa. Olha só, meus irmãos, ao olhar para o Apocalipse, os nossos olhos estão sendo focados para a vida eterna. Mas em algum momento ele nos chamou. Foi só no nosso nascimento? Não. Foi antes de tudo. Por isso que o cristianismo, ele é diferente de qualquer religião. Ele é especial e ele apresenta Deus de uma forma incomparável, né? Então é maravilhoso saber dessas promessas e crer nisso, né? Por isso que a gente não precisa temer aquele dia, que será o grande dia, né, de terror, né, quando o Senhor se levantar sobre essa terra para julgá-lo, né? Aqui, ó, durante a vida de Cristo na terra. Leia para nós também, por gentileza. Ao longo de toda a vida de Cristo na Terra, Opa, desculpa. desde o momento do seu nascimento até a hora da sua ascensão ao céu, Deus nos concebeu vivendo em Cristo. Ou seja, tudo o que Cristo fez como nosso representante, Deus contou como sendo algo que também nós fizemos. É claro que os salvos não estavam conscientemente presentes em Cristo, pois a maior parte deles nem sequer existia ainda quando Cristo estava na Terra. Tampouco estavam os salvos presentes em Cristo de algum modo misterioso, espiritual, como se, por exemplo, as almas de milhares de crentes estivessem de algum modo presentes no corpo de Cristo durante a sua vida na Terra. Antes, os crentes estavam presentes em Cristo, apenas nos pensamentos de Deus,
que nos concebeu passando por tudo aquilo que Cristo passou, pois ele era o nosso representante. Maravilhoso, não? Alguma pergunta? Alguma dúvida sobre esse ponto? Então, por gentileza, continue para nós durante a nossa vida hoje. Uma vez que nascemos e existimos como pessoas reais no mundo, a nossa união com Cristo já não pode ser algo que existia só na mente divina. É preciso também que sejamos levados a um relacionamento efetivo com Cristo, por meio do qual os benefícios da salvação possam ser realizados em nós pelo Espírito Santo. A riqueza da nossa vida atual em Cristo pode ser vista em duas perspectivas ligeiramente distintas. Vamos ver já já essas perspectivas, mas só fazer um adendo aqui, ó. Durante a nossa vida hoje, meus irmãos, podem ver que a palavra de Deus, ela nos assegura tanto, né? Se nós estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura, uma nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se faz novo. Guarda isso, meus irmãos. Isso é uma verdade, ou essas são promessas de Deus para todos nós para sempre. Por essa razão, nós não devemos aceitar o que o mundo diz ao nosso respeito, ou o que nós mesmos pensamos ao nosso respeito. Nós devemos aceitar o que Deus disse ao nosso respeito. Todas as coisas ficaram para trás. Eis que tudo se faz novo agora. Ou seja, essa vida que Deus sonhou, nossa, lá atrás, pode ser hoje desfrutada aqui, nesse presente, deve ser desfrutada, mesmo em qualquer período da nossa existência, tá bom? Então, vamos ver agora essas perspectivas ligeiramente distintas, né? Então, leia para nós também, por gentileza. Primeira, morremos e ressuscitamos com Cristo. Segunda, temos nova vida em Cristo. Terceira, todos os nossos atos podem ser realizados em Cristo. E quarta, todos os cristãos juntos formam um único corpo em Cristo. Resumindo aqui, né, meus irmãos, ó, morremos e ressuscitamos com Cristo. Há pouco, no segundo módulo, eu falei para vocês sobre o texto lá de Romanos, que se o Espírito de Jesus, que trabalhou no corpo de Jesus, ressuscitou o corpo de Jesus, vai também nos vivificar também, os nossos corpos mortais. Em outras palavras, assim como Jesus ressuscitou, a gente pode viver essa novidade de vida agora. Ou seja, é uma vida nova em Cristo. Meus irmãos, não se permita jamais perder isso de vista. Por isso que eu amo a palavra de Deus, por isso que para mim ela é o meu livro de cabeceira, por isso que ela é o meu tudo, é o meu arrimo, né? Porque todos os nossos atos podem ser uma nova realidade em Cristo. Ou seja, nós podemos viver a nossa normalidade, ou seja, a nossa regularidade, ou ainda, né, como eu gosto muitas vezes de chamar, a nossa vida ordinária, porque é muito regular, repleto de significados. Né? Não se permita, muitas vezes, ser roubado, né, dessas promessas. Pode ver, meus irmãos, eu gosto muito, né, de sempre ouvir dos irmãos, ou até dizer, olha, Deus tem algo novo para nós. Mas, assim, cuidado também para a gente não ficar vivendo sempre, sabe aquela ideia? Não, hoje esse culto vai ser um culto que Deus vai preencher tudo. E ficar numa busca quase que incompleta de algo inatingível, né? Sempre, não, esse vai ser o culto mais tremendo da minha vida, esse culto, sabe aquela expectativa que nunca fecha? O que eu queria dizer aqui com vocês? Nós já ressuscitamos com Cristo, já aconteceu, entendeu? Sim, você vai subir um degrau, mas o principal já aconteceu. Você não precisa ir à busca de algo novo, que já aconteceu. A nossa alma já foi salva. Nós já temos uma nova vida em Cristo. Logo, todos os nossos atos podem ser realizados em Cristo, ou seja,
tudo bem. As coisas não estão como eu quero, não tem problema. Eu não vivo para mim, eu vivo para Deus. A grande questão é, quem é que está vivendo a verdadeira vida aqui? Sou eu que vivo a vida segundo os meus próprios desígnios, ou eu estou fazendo a vontade de Deus? Ora, nem sempre a vida vai ser uma vida que a gente vai desfrutar como a gente quer. Sabe aquela ideia de que Deus realizará todos os nossos sonhos? Meus irmãos, isso é uma utopia, isso não é verdade. O grande propósito do cristão não é ele realizar todos os seus sonhos. O grande propósito do cristão é ele realizar todos os sonhos de Deus. Essa é a questão. Eu não quero ter uma vida onde eu realize todos os meus sonhos. Ora, Saul quis realizar todos os seus sonhos e o final da vida de Saul eu não quero para mim. Entendem? Que os nossos sonhos podem ser enganosos. Por isso que o profeta disse que enganoso é o coração dos homens e corrupto os seus desígnios. A grande questão não é eu estar vivendo os meus sonhos, mas eu estar vivendo os sonhos de Deus. Logo, pode ser que na minha vida aconteçam coisas que eu não gostaria, mas a grande questão não é eu em si, é Deus conosco. Será que eu estou vivendo os planos e propósitos de Deus? Se sim, você está vivendo o melhor de Deus para a tua vida. Tá bom, meus irmãos? Então, guarde isso, porque muitas vezes, como eu falei no início, desde o primeiro bloco, repeti no segundo bloco, vou repetir de novo. O Jesus fofinho tem atrapalhado muita gente, porque a igreja do Jesus fofinho, até o diabo é bonzinho. Está errado, meus irmãos. Pode ver, hoje as pessoas estão indo buscar o quê? As suas próprias vontades, os seus próprios sonhos. Pastor, o senhor é contra o sonho? Claro que não, meus irmãos. Nós precisamos projetar, nós precisamos sonhar, nós precisamos criar um roteiro, ter ali, sabe, um futuro melhor. Porque Deus mesmo disse que ele veio nos abençoar, sim, mas a questão que está em pauta é: eu não tenho que viver buscando a minha autorrealização. Eu tenho que sonhar o que Deus deseja para mim. Vamos lá, meus irmãos. Eu jamais sonhei ser um professor de teologia. Jamais. Eu jamais sonhei em ser um pastor. Aliás, eu jamais sonhei em ser um cristão piedoso. Um dia eu tinha, sim, o desejo de servir a Deus, mas eu estava muito feliz seguindo ali a minha fé como uma muleta, sabe? E um dia eu realmente me converti. E ao me converter, eu entendi que Cristo é tudo e que nada substitui Cristo. E tendo Ele, eu tenho tudo. E nessa caminhada, que foi sendo uma caminhada, eu diria, regada de paixão e de descobertas, eu falei um dia, puxa, eu só quero expandir o reino e o governo de Deus. E aí eu fui me preparar no seminário. Para quê? Eu não sabia para quê. Eu simplesmente notava, eu quero ser mais útil ao meu reino. Eu quero glorificá-lo e quero dedicar os meus dons e talentos ao seu serviço. E um dia, pela primeira vez que eu entrei na Igreja Batista Missionária, foi ali, depois de mais de 5 anos orando e jejuando, que o Espírito Santo me falou que eu seria pastor e professor. Ó, meus irmãos, como é magnífico entender o sonho de Deus para nós. Eu posso dizer assim, até fico um pouco emocionado, que eu sou o homem mais feliz dessa terra, porque pastorear é uma coisa muito maior do que eu consigo imaginar. Eu não sou digno de pastorear. E ensinar a palavra de Deus eu também não sou digno. Porque é uma grandeza que está além de mim. Então, a grande questão que eu sempre me consolo é, tá bom, pode algumas coisas na minha vida não ter acontecido como eu gostaria, mas aconteceu como Deus gostaria? É isso que me consola. Porque não sou eu que devo ser satisfeito e preenchido, é Ele, sabendo que a vontade dele será melhor para mim. Logo, quando a gente entende tudo isso, a gente descansa nele,
Porque pode ver, meus irmãos, muitas vezes a gente fica buscando algo durante essa vida como se um carro a mais, uma promoção a mais, um bem a mais viesse nos preencher. E isso é tolice, né, desse cristianismo tão secularizado. Porque, na realidade, a gente já tem o maior tesouro, que foi ele. Então, se a gente já tem ele, a gente já tem tudo. Por isso que a gente agora vive, né, como diz o próximo ponto aqui, um só corpo em Cristo. Nós estamos unidos a ele. Tá bom, meus irmãos? E por isso podemos descansar. Tá bom? Cristo está em nós. Leia para nós, Beatriz, por gentileza. Jesus falou de um segundo tipo de relação quando disse: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. João 15:5. Não só é verdade que estamos em Cristo, ele também está em nós para nos dar força para viver a vida cristã. Estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:19-20. O fator que determina se alguém é cristão ou não é se Cristo está nele, em Romanos 8:10, 2 Coríntios 13:5, Apocalipse 3:20. O sábio plano divino oculto, como mistério por gerações, era salvar tanto gentios como judeus. Portanto, Paulo diz aos seus leitores gentios que o mistério de Deus é Cristo em nós, a esperança da glória. Colossenses 1:27. Meus irmãos, o diabo tem roubado essa promessa de muitos cristãos. Ter Cristo é ter tudo. E ter alguma coisa não significa que ali eu terei Cristo. Quem se encontrou com Cristo já tem tudo. Tem vezes que a gente fica à busca de alguma coisa a mais, como se Cristo não nos completasse. Vamos lá. Falamos no segundo bloco sobre o purgatório. A teologia da prosperidade virou um tipo de purgatório para o cristão, para o protestante. Ele precisa de algumas coisinhas para ser feliz. Não é? Não é uma praga? Meus irmãos, quem disse que a gente precisa de algumas coisas a mais? É óbvio, pastor, talvez vocês estejam me perguntando, professor, pastor, então quer dizer que eu não vou trabalhar, eu não vou... Não, não é nada disso, eu não estou falando de uma vida de miséria, não, não é isso. O que eu quero dizer é, tê-lo é possuir a maior riqueza. Podem ver o Novo Testamento, como que era a vida de alguém que realmente encontrou a Cristo. Era totalmente diferente. Então é isso que nós precisamos entender. Lembram que alguns domingos atrás eu preguei sobre os 40 mártires de Sebaste? Lembram disso? Oh, meus irmãos, aquela história é magnífica. Aquela história é magnífica. Né? Logo depois ali do Édito de Milão, o cristianismo chegando em todos os setores, atingindo os soldados. Esses soldados de Sebaste, eles eram realmente cristãos genuínos, eles se tornaram cristãos, mas eles eram soldados romanos. E agora, eles foram colocados ali, eu diria, em xeque-mate. E o que eles fizeram? Sofreram, foram presos, foram apedrejados, foram açoitados, e depois foram sentenciados num lago gélido, sabendo que morreriam congelados, mas ali eles ficaram, e muitas vezes eles oravam, dizendo, né, citando textos da Bíblia, como aquele que perseverar até o fim serão salvos. Dizem algumas histórias em que eles diziam, somos 40 soldados, queremos, Senhor, apenas 40 coroas. Um daqueles soldados, não aguentando o gelo, a água gelada, né? Inclusive, tanto o prefeito quanto os demais soldados que ficavam ao redor daquele lago colocaram ali uma fogueira também com água quente na beirada para dizer, olha, se você negar a fé em Cristo, você terá água quente. Um desses soldados que não aguentou foi, né, negou a fé, e dizem até os historiadores que ele veio a morrer de choque térmico, alguma coisa aconteceu que ele morreu. E ali eles tinham orado e pedido, Senhor, somos 40
soldados, queremos 40 coroas. Aí, de repente, sobraram 39. Um dos soldados romanos que viu ali a fé desses homens, sem vacilar, desses 39, disse para os seus companheiros: olha, eu me tornei cristão agora. E ali ele se despiu das suas armaduras romanas e foi e disse: vamos continuar, porque não são mais 39, voltamos a ser 40 soldados, então o Senhor reservou 40 coroas, eu quero a minha coroa. E ali eles partem. E os pais da igreja, principalmente ali os pais da Capadócia, registram esse fato. Percebam, irmãos, ó, Cristo em nós é a nossa grande riqueza, né? Em qualquer momento da nossa vida. E por que não seria na tribulação? E por que não seria, né, nos momentos de angústia? Tá bom? Então guardem isso. Tá? Assim como nós estamos com ele, ele está conosco, tá bom? Nós somos semelhantes a Cristo. Leia para nós, Beatriz, por gentileza, né? O terceiro aspecto da união com Cristo é a imitação dele. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. João exorta: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João 2:6. Portanto, a união com Cristo implica a imitação de Cristo. A nossa vida deve assim espelhar a vida dele, para que lhe rendamos honra em tudo que façamos. Filipenses 1:20. Maravilhoso. Devemos andar assim como ele andou, ou seja, seguir os seus passos, aprender com tantos homens de Deus que são exemplos. Por isso, meus irmãos, mais uma vez, né? Aqui, já que estamos sendo treinados a uma boa teologia, a uma fé escriturística, cristocêntrica, tenhamos grandes pessoas piedosas como exemplo. Pastores batistas, presbiterianos, metodistas, pentecostais, avivados, não importa a denominação. O importante é que a gente tenha boas referências, para que a gente siga esses passos, porque tem muita gente boa entre os tradicionais, entre pentecostais, avivados, entre os reformados, temos os puritanos, ou seja, fomos agraciados com grandes modelos, tá bom? Para que a gente possa seguir os passos, como os nossos irmãos apóstolos seguiram, tá bom? E para a gente concluir, estamos com Cristo, né? Estamos com Cristo. Leia para nós, Beatriz, por gentileza. Comunhão pessoal com Cristo. Outro aspecto da união com Cristo diz respeito à nossa comunhão pessoal com Ele. Pouco importa se dizemos que estamos com Cristo, que Cristo está conosco, pois ambas as frases representam a mesma verdade. Cristo prometeu: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18:20. E estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Convém lembrar novamente que, como o corpo humano de Jesus ascendeu ao céu, João 16:7, João 17:11 e Atos 1:9-11, esses versículos falam necessariamente da sua natureza divina presente conosco. Porém, é assim mesmo uma presença bastante pessoal, na qual cooperamos com Cristo, 2 Coríntios 6:1, o conhecemos, Filipenses 3:8 e 10, somos consolados por ele, 2 Tessalonicenses 2:16-17, ensinados por ele, Mateus 11:29, e vivemos toda a nossa vida na sua presença, 2 Coríntios 2:10, 1 Timóteo 5:21, 1 Timóteo 6:13-14 e 2 Timóteo 4:1. Tornar-se cristão é ser chamado à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, 1 Coríntios 1:9. Porém, essa comunhão pode variar de intensidade, pois a bênção de Paulo aos cristãos, o Senhor seja com todos vós, 2 Tessalonicenses 3:16, conforme 2 Timóteo 4:22, só pode expressar a esperança de comunhão ainda mais íntima com Cristo e de uma consciência mais profunda da sua presença.
Em outras palavras, o que o nosso irmão Gruden está dizendo aqui, para que a gente desfrute, como ele mesmo disse. Ora, se nós estamos com Cristo, se Cristo está conosco, não se importe. A comunhão dele, se essa frase, qual é a ordem, né? O importante é que ele está conosco o tempo todo, em cada momento, e ele vai nos ensinar, ele vai nos guiar, ele vai nos conduzir, ele vai nos iluminar, e ele vai nos fazer vencer a cada momento. Porque, meus irmãos, voltando aqui para o mapa, né, mais uma vez, do nossos irmãos, né, o plano divino através dos séculos. Não importa em qual período será, percebam que o grande tema desse capítulo, que é a união com Cristo, é muito mais relevante do que uma agenda, porque ela se concretiza em todo tempo, em todo lugar, e a gente desfruta dessas verdades em cada momento, tá bom? E essa união não é só com Cristo, Cristo conosco, nós com Cristo, mas é uma união também com o Pai e é uma união com o Espírito Santo. Para a gente encerrar, Beatriz, leia para a gente. Saiu, pastor, tá o mapa. Ah, o mapa. Opa, desculpa. Pronto. A união com o Pai e com o Espírito Santo. Esse último versículo sugere um aspecto final da união com Cristo. Como estamos em união com Cristo nessas várias relações, também somos levados à união com o Pai e com o Espírito Santo. Estamos no Pai. João 17, 21. Pode pular os textos, por favor. E no Espírito Santo. O Pai está em nós e o Espírito Santo está em nós. Somos semelhantes ao Pai e semelhantes ao Espírito Santo. Temos comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. E aqui está na nossa tela, né? Para quem estiver nos assistindo, todos esses versículos, comprove depois. Ou seja, a nossa união é tanto com Jesus, mas também é com o Pai e com o Espírito Santo para sempre. E assim, com esse texto, né, meus irmãos, a gente conclui, né? Em outras relações não se confundem, porém, num êxtase indistinto e místico. Agora como na eternidade, nos relacionamos com o Pai, segundo o seu papel único de nosso Pai Celeste, e com o Filho, segundo o seu papel único de nosso Salvador e Senhor, e com o Espírito Santo, segundo o seu papel único de Espírito, que nos fortalece e continuamente nos dispensa todos os benefícios da salvação. Então, de uma forma precisa, né? O que é ter união com Cristo? É desfrutar da união com Ele, com o Pai e com o Espírito Santo, segundo Deus nos prometeu. Tá bom, meus irmãos? E assim concluímos os capítulos estudados dessa obra do Gruden. E agora, né, para a 9ª e 10ª aula, eu quero pincelar com vocês aqui no material do Manual de Escatologia e também nos outros livros, né, que nem... Você está de parabéns, viu, Beatriz? Você sempre cita o Hobbes, dá para ver que o Hobbes marcou bastante você também, né? Lembra que eu falei desde o princípio que o Hobbes é uma delícia, né? Ele é uma síntese, mas ele é tão profundo. E eu fico feliz porque eu posso dizer, sabe, Beatriz, que essas obras marcaram a minha vida. Então, muitas vezes, eu estou citando eles indiretamente, né? Porque aprender com esses pastores foi mergulhar na palavra, né? Então, é tão maravilhoso, porque, perceba, por isso que tem vezes que sobre o tema da escatologia, eu não fico muito afoito. Quando alguém me pergunta, mas pastor, Jesus está voltando, né? Que nem a partir da próxima aula a gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso. É o chip, é o número da besta. Filho, descansa. Você é de Cristo. Não, o que vai acontecer a gente não sabe. Uma coisa sabemos, né? Um dia nos encontraremos com ele. Tá bom, minhas irmãs e irmãos? Alguma pergunta, alguma dúvida? Uma das primeiras coisas que o Hobbes fala que eu gostei foi quando ele fala sobre vida física e vida espiritual, né? Que ele fala que tem pessoas que estão vivas fisicamente, mas estão mortas espiritual, né? Porque a gente tem a vida no espírito.
E tem o contrário também. Às vezes a gente está, como eu falo, morto fisicamente, mas o espírito não morre, né? Sim, sim. Né? E é isso que é maravilhoso, né, Beatriz? A gente se apropriar dessas promessas que são bíblicas, né? Por isso que a gente está aqui, né, para debater sobre esse tema. Legal, Fia. Mais alguma pergunta, alguma fala? Irmão, Tomé, Miriam, demais irmãos, alguma pergunta, Não, alguma dúvida? Tranquilo? tranquilo. Então, eu hoje gostaria, inclusive, eu tinha até mandado no grupo, lembra que eu falei para vocês que a gente ia trabalhar um pouco no livro de Apocalipse também? Lembra? Eu até mencionei sobre o mapa mental do Apocalipse. Vocês chegaram a abrir, não? Não. Então, na próxima aula, a gente vai estar trabalhando um pouco sobre o mapa mental, tá bom? Eu vou até trabalhar com vocês e eu quero só mostrar agora, rapidamente, né? Abram aquele link que eu passei para vocês, no Notebook LM, que está aqui, ó. As profecias, aqui, ó. Aqui, ó, as profecias do Apocalipse, tá vendo? Eu pus aqui, ó, tá vendo? Ó, as Tá aparecendo. revelações. Ah, não tá? Aqui, ó. Não foi? Espera aí. Agora foi? Não foi? Não sei por que razão. Espera aí. Deixa eu só ver aqui. Eu pedi para compartilhar e não compartilhou. Aqui, ó. Pronto. Depois abram esse link, meus irmãos, ó, tá? E dão uma pesquisada, ó, aqui, ó. Eu mandei aqui para vocês, ó, esse material aqui, ó, as profecias do Apocalipse, tá vendo? Eu mandei o link lá no grupo do seminário, tá? Aí vocês vão clicar e vão abrir. Eu peguei nessa inteligência artificial, que é o Notebook LM, e coloquei o quê? Eu coloquei todo o livro de Apocalipse, tá vendo? Eu peguei o texto de Apocalipse, coloquei e fiz aqui o mapa mental, ó. Olha só que legal. Então a gente vai dar uma dissecada nesse material, tá vendo? Ou seja, ponto a ponto. Então, a gente vai trabalhar aqui e também vamos trabalhar lá no Pentecostes. E também, caso vocês queiram, eu também deixei aqui, podem ver quando vocês abrirem, tem esse mapinha aqui, ó, Apocalipse, a visão final. Aqui é mais uma vez, né, inteligência artificial, criando aqui um áudio de 8 minutos sobre toda a síntese do Apocalipse. Eu achei muito legal. Então, depois dê uma pesquisada sobre isso para a próxima aula, tá bom? Fechou? Tá bom, meus Fechou. irmãos? Podemos encerrar? Deus abençoe, meus irmãos. Espero que vocês estejam gostando desse assunto, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Boa Deus, noite. boa noite, então, minha irmã. Boa noite, meus irmãos. Deus Boa abençoe. noite. Fiquem com Deus. Paz. Boa noite, Deus abençoe.